Você já reparou que existe uma fase estranha na vida, em que parece que todo mundo tá indo bem, menos você? Alguns amigos já estão casando, outros parecem ter encontrado a profissão perfeita. Tem gente viajando o mundo, empreendendo, ficando rica, e você olha para a própria vida e pensa, eu devia estar mais longe do que estou. Se você já sentiu isso, existe uma boa notícia. Isso não é fracasso. Na verdade, é quase um fenômeno psicológico coletivo. E ele tem até nome: a crise dos 20 anos. Mas antes de explicar por que isso acontece, vale observar um detalhe curioso da história. Durante a maior parte da história humana, essa crise simplesmente não existia. Na Idade Média, por exemplo, aos 20 anos a pessoa já estava casada, com filhos, trabalhando na mesma profissão desde os 12 e provavelmente morando no mesmo lugar em que nasceu. Ou seja, não havia escolha suficiente para gerar a crise. A vida era praticamente um roteiro pronto. Só que no século XXI aconteceu algo radical. Pela primeira vez na história, existe uma fase da vida em que você já não é adolescente, mas também não virou adulto de verdade. Psicólogos chamam esse período de adultez emergente. Esse conceito foi proposto pelo psicólogo Jeffrey Jensen Arnett, que estudou jovens entre 18 e 29 anos. Ele percebeu algo curioso. Essa faixa etária é marcada por instabilidade extrema. Mudança de cidade, mudança de faculdade, mudança de carreira, mudança de relacionamentos. É quase uma década inteira de testes de identidade. Mas existe um fator ainda mais forte por trás dessa crise. E ele cabe dentro do seu bolso: o celular. Mais especificamente, as redes sociais. Quando você abre o Instagram ou o TikTok, seu cérebro recebe uma enxurrada de informações que parecem provar uma coisa: todo mundo está vivendo melhor que você. Só que existe um detalhe psicológico aqui. Seu cérebro não evoluiu para lidar com comparação em massa. Durante quase toda a evolução humana, uma pessoa se comparava com 20 ou 30 pessoas da tribo. Hoje, você se compara com milhares, e quase sempre com as versões editadas dessas pessoas. Isso ativa um mecanismo psicológico chamado comparação social ascendente. Esse conceito foi estudado pelo psicólogo Leon Festinger, criador da teoria da comparação social. Segundo ele, quando nos comparamos com pessoas que parecem estar melhores, nosso cérebro pode reagir de duas formas. 1. Inspiração. 2. Sentimento de inferioridade. E nas redes sociais, adivinha qual acontece mais? Existe também um fator biológico. O cérebro humano só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos, principalmente uma região chamada córtex pré-frontal. Essa área é responsável por planejamento, tomada de decisões, controle emocional. Ou seja, aos 20 anos, você está tentando decidir o resto da sua vida com um cérebro que ainda está terminando de ser montado. É quase como tentar pilotar um avião enquanto ele ainda está sendo construído. E isso explica um paradoxo interessante. A geração atual tem mais oportunidades do que qualquer outra da história, mas também tem mais ansiedade sobre o futuro. Segundo pesquisas da American Psychological Association, jovens adultos apresentam níveis recordes de ansiedade sobre carreira e propósito. Porque quanto mais caminhos existem, mais medo existe de escolher o errado. Mas aqui vem uma perspectiva curiosa. Muitas pessoas que parecem ter a vida resolvida aos 20, descobrem aos 30 que escolheram o caminho errado, enquanto outras que estavam completamente perdidas acabam encontrando o próprio caminho mais tarde. A história está cheia desses casos. O fundador da KFC, por exemplo, só começou a franquear seu restaurante aos 62 anos. O criador do McDonald's, Ray Kroc, transformou a empresa em império aos 52. E isso revela algo importante. A vida não é uma corrida de 100 metros. Ela é muito mais parecida com uma maratona cheia de curvas. Então talvez a crise dos 20 anos não seja exatamente um problema. Talvez ela seja um sintoma de algo novo na história humana. Pela primeira vez, uma geração inteira tem tempo para descobrir quem realmente quer ser. E isso pode parecer assustador, mas também pode ser uma oportunidade rara. Porque a verdade é que ninguém realmente tem tudo resolvido aos 20. Algumas pessoas só são melhores em fingir.
E se esse vídeo te fez entender um pouco melhor essa fase da vida, aproveita e se inscreve no canal. Porque aqui a gente usa psicologia, ciência e cultura pop para entender uma coisa que todo mundo tenta descobrir: como viver melhor dentro da própria mente.